O senhor tem o senhor está falando das vagas, ainda falando de violência, eu queria falar um pouco de feminicídio. O senhor acompanha os números, a gente viu uma redução dos crimes violentos como homicídio, latrocínio em 2025, mas feminicídio na contramão subiu, bateu recorde no ano passado. 4%. 4 mulheres morrem em média no Brasil por dia. Eu li o programa de governo do senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da Lei de Responsabilidade Gerencial. O que é Lei de Responsabilidade Gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer, inclusive eu não sei se haverá tempo de a gente falar desse tema, que para mim é um tema central nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher. Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, Flávio Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico? Porque isso está no sistema de metas. O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais para atender isso. Mas o senhor não acha que... Eu acabei de dar os números. O senhor acompanha o tema de segurança, de combate à violência. Isso não deveria ser destacado? Eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar celular agora para falar que gosta de mulher. Mas porque o senhor falou, não quero fazer proselitismo fingindo que me preocupa. O senhor não se preocupa? Não, me preocupo, mas não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho que é urgente o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na Lei de Responsabilidade Gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados, para avaliação. Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. A política que está sendo tocada em São Paulo vai ser o padrão para a gente estabelecer como a métrica geral para a Lei de Responsabilidade Gerencial nos municípios. Desculpa, a Lei de Responsabilidade Gerencial, o que tem sobre feminicídio lá? Deixa eu explicar. Você leu lá o livro amarelo? Li. O que a Lei de Responsabilidade Gerencial estabelece? KPIs, indicadores de desempenho em áreas fundamentais. Por exemplo, você falou, eu não vi feminicídio. Eu não vi, ou quase não tem, eu falando sobre saneamento básico no livro amarelo. E é um tema importantíssimo. E por quê? Porque a execução de políticas de saneamento básico, ela está, deixa eu complementar aqui, que é importante, ela está dada nos entes municipais, ou até consórcio de municípios, e entes estaduais. O governo federal pode ajudar com financiamento. Lá nos indicadores da Lei de Responsabilidade Gerencial, que são colocados para os municípios, está ali, saneamento básico, cobertura de água, cobertura de esgoto, desempenho escolar, SAEB, DEB. Vacina. Um deles que está incluso é violência contra a mulher. São os indicadores e as políticas que vão ser adotadas. E essas políticas são adotadas pelos municípios. E o governo federal cobra. Se o prefeito não entrega esses indicadores, de acordo com a nossa regra da Lei de Responsabilidade Gerencial, ele pode se tornar inelegível. E se ele consegue entregar essas metas com as políticas que serão auxiliadas, inclusive, pelo governo federal, aí ele fica graduado para receber, por exemplo, mais emendas. Mas então o combate ao feminicídio, o senhor está reduzindo a um tema gerencial, é isso? Não, é um tema... Em última instância, tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e envolve municípios. Mas o senhor defende aumentar a pena? Defendo. Para o combate ao feminicídio? Eu defendo todo tipo de violência, incluindo violência contra a mulher. Não, mas eu vou ler para o senhor o que é feminicídio. E aí o senhor me disse se concorda. Assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime é motivado por menosprezo, ódio ou discriminação à condição da mulher. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre na Globo News, esses dados mostram sempre que os contextos onde esses feminicídios acontecem é de violência doméstica e familiar. O senhor acha que isso aqui não existe? Quem disse que eu não acho? Estou perguntando. Não, eu acho que existe sim. Inclusive não é reportado. Inclusive assisti um podcast teu falando com uma pastora evangélica muito interessante sobre isso. Sobre os não reports, sobre a ideia de que há uma espécie de uma naturalização e as pessoas tentam manter os núcleos familiares, achando que a violência... Porque o homem que comete, não só o feminicídio, a violência contra a mulher, ele é o mesmo homem que fala tem que matar os bandidos. Ele não se vê como alguém que está cometendo um crime. E às vezes a mulher, na ânsia de manter o núcleo familiar dela vivo, ela não reporta. Então você tem um número gigantesco de casos não reportados. Eu estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas eu não acho que seja só endurecer.
Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, É né? porque Qual que é falta- o plano, qual que é a ideia, qual que é o detalhe? Falta isso Vou dar um no exemplo. seu plano de Não, governo, eu vou dar um exemplo. candidato. O senhor falou da lei de responsabilidade Gerencial. Eu confesso que custei a encontrar uma vínculo? prioridade do seu governo para redução de feminicídio. Então, desculpa, então eu falo pouco de saneamento básico e minha campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. O município de São Paulo, para ser claro, o município de São Paulo tem uma política sensacional. Eu já gravei com a Amanda sobre isso. Uma mulher que ela consegue uma medida protetiva, ela recebe um aplicativo com outro nome. Se ela sente que o cara, que ela tem a medida restritiva, está aproximada, ela chama a polícia municipal, a Guarda Civil Metropolitana, aciona carros para ajudar ela. Você tem aluguéis sociais. Todas essas políticas que a Prefeitura de São Paulo adotou são políticas que a gente tem que adotar em âmbito nacional. A lei de responsabilidade gerencial vai estabelecer, dando determinado peso orçamentário para municípios que têm mais ou menos dinheiro, as regras para elas estabelecerem essas políticas. A regra é inspirada no modelo paulistano e é de Estado ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um baita trabalho. Usar o Smart Sampa, como eles estão usando, para pegar um cara que cometeu uma violência contra a mulher, é um elemento central disso. Usar tecnologia, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo veio com a tornezeleira eletrônica, ela tem o rastreamento, a geolocalização, e a mulher tem a geolocalização do celular. Se bate que eles estão ficando próximos, é acionado uma viatura. Tem um outro elemento que também entra aí. Há uma parte dos casos de violência contra a mulher, e as reclamações gerais que você vê, especialmente nos rincões dos centrões, regiões contadas pelo centrão também, acho que cabe, é de que a mulher não tem o acesso, existe uma questão de acesso à justiça. Ela não sabe como utilizar, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Deixa eu continuar. Vocês falaram que eu não me importo com o assunto. Os plantões de defensoria pública vão todos nessa linha. Eu preciso ter plantões de defensores públicos para, eventualmente, uma mulher que precisa de uma decisão liminar contra um agressor, um ex-namorado, que é um stalker, e que ela precisa de decisão, esteja presente. Essas, assim como políticas, que eu vou te dar um exemplo, ligada à saúde e água, são políticas que não estão presentes no texto, mas são métricas que vão ser utilizadas para avaliação. Isso é um ponto, candidato. Eu não disse que o senhor não se importa com o assunto. Eu disse que, lendo o seu plano de governo, eu não vi esse assunto Perfeito, sendo Natuza, abordado. mas eu também falo pouco de esgoto mas eu quero e falar água. de homens também, tá? Quero falar de homens também. Dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de julho agora, de 2026, mostram que o Missão tinha mais de 90% de filiados homens e menos de 10% de filiadas mulheres. As mulheres são maioria do eleitorado. O que da sua mensagem não está chegando ao eleitorado feminino? Por que não está chegando, segundo esses dados do TSE? Isso se reflete em algum grau na nossa militância também. Isso reflete em algum grau na direita jovem, não só no Brasil como no mundo. A direita jovem costuma ser mais masculina, assim como a esquerda jovem tende a ser mais feminina. Isso não é nem opinião minha, isso são estudos internacionais que mostram isso. É natural da dinâmica das redes sociais. Conforme as idades avançam, meu grupo é muito jovem. Quando eu vou pegando, por exemplo, a distribuição de mulheres mais velhas e homens mais velhos que nos apoiam, já é mais equânime. Existe uma questão de militância jovem, que são as pessoas que se filiam, é um militante mais quente. É óbvio que eu não fico feliz com isso, porque eleitoralmente, inclusive, não faz sentido, é ruim pra gente. É ruim pra criar candidatos. Agora, dentro do nosso universo, a gente precisa entender, ser uma mulher candidata é muito difícil. A Amanda, que é minha coordenadora de campanha, o que a Amanda já sofreu? Invadir a casa dela, sequestrar a mãe dela, atacaram ela, fazem montagens de IA dela pelada. Dentro do nosso universo, ser uma candidata, os ataques que a gente recebe de esquerda a direita são muito pesados. E isso afasta as mulheres da atividade política, mesmo. Então, construir, inclusive, um grupo de meninas que vão ser candidatas, necessariamente é mais difícil. Tanto que o padrão das nossas candidatas costuma ser mais velho. Mesmo que a gente é um grupo jovem. Porque as mais novas ficam inibidas. Porque a porrada que vem em rede social é muito pesada. E aí, entrando, inclusive, o Jonathan Haidt fala muito disso, é um autor que eu gosto. Ele fala da ansiedade que existe por conta das redes sociais. As mulheres são mais afetadas por depressão e ansiedade por conta do uso das redes do que os homens. A mulher jovem da geração Z, que é minha geração que eu sou, talvez dominante, meu grupo político seja nesse bloco, a mulher da geração Z está muito ansiosa. Então, nesse sentido, o caminho da política dá gatilhos ainda maiores de ansiedade nela. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para acolher melhor e trabalhar melhor. Mas eu acho que, eu não gostaria de ficar nessa situação, de maneira alguma. A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E mas aí você é machista, o c... Eu sou. Então me chama, eu sou. Porque tem que
certas coisas tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado, num programa da internet que o senhor tinha, tá ali com alguns colegas. Carro Alfa. Queria que o senhor Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro. Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem-mulher, e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos no direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, é a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? Vou dar um o que exemplo. isso significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Tá, mas deixa eu te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade para o cometimento de crime. O que eu quero dizer? A figura do bom pai, do bom avô, do bom homem de referência faz falta para, inclusive, para menino e para menino, mas especialmente para o menino. E essa figura tem que ser construída. E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da Não, o provocação. senhor disse, a gente acabou de mostrar. O senhor estava bastante, à vontade Sim. ali. E no Lógico que eu tô à vontade. E no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor de fato discorda Mas você desse... viu esse momento? Eu vi todos A gente os viu momentos. todos. Perfeito. Então, Eu vi todos. Eu só queria, só para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Natuza, pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem. E isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe. Deixa eu só concluir. Eu juro, você não deixou concluir. Não, eu vou deixar o senhor concluir. É que isso passa a impressão de que o senhor não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação dos seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como? Só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira, tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Sim. Só para não ter confusão disso. Então, sim. O meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu tô falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso.
Uma discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei, você pode balançar a cabeça com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só Não, isso. tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá ótimo. A questão central é, se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo, que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. As famílias a tendência de ter famílias monoparentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político. Sim. Tem seguidores. Só que as pessoas Quando o senhor entenderam diz a minha eu sou mensagem. machista, tem que dar nome aos bois. Eu sou... Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que inclusive a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. O que eu tô tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadi. Eu não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei ou passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu tô defendendo aqui tá certa. E é isso que importa. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil, deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.